pessoal, esse é mais um vídeo do projeto Conhecendo Clarice. E hoje nós vamos falar sobre a obra, o primeiro romance escrito pela Clarice, que se chama Perto do Coração Selvagem, publicado em 1944. É difícil definir exatamente sobre o que é esse romance, porque ele vai contar a história da Joana, vai contar que ela era uma menina bem pequena quando perdeu a mãe, então ela foi criada praticamente pelo pai. Só que ela perde o pai também, ainda nova, ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Depois ela vai morar com os tios, a irmã do pai dela passa a tomar conta dela, só que a Joana não se adapta muito bem a morar com essa tia não se adapta a Joana e nem a Joana se adapta a ela. Então a Joana vai morar no internato, depois ela sai desse internato, tem o seu primeiro marido, o Otávio. Esse casamento não vai dar exatamente certo, o Otávio tem uma amante chamada Lídia, e a Joana vai conhecer um outro homem misterioso, que a gente não sabe nem o nome, que aparece na vida dela. E antes disso tudo ela também teve um interesse amoroso por um dos seus professores, só que esse professor não corresponde a esse interesse da forma que ela espera, porque ele é um homem casado. E essa é mais ou menos as coisas que acontecem na vida da Joana. Só que o livro não é sobre isso. Pra mim não é sobre essa historinha. É um livro de reflexão sobre si mesma. A Joana, durante todo o livro, vai estar o tempo todo pensando quem que ela é, o que ela quer, o que ela está fazendo ali. Ela acaba sendo uma personagem muito inconstante. Ela mesma fala que assim que ela ergue uma ideia, ela poderia passar por essa ideia de forma indiferente. Então, a Joana é uma personagem inconstante, uma mulher que não está muito preocupada com as regras, com fazer as coisas certinhas. Ela se considera uma pessoa que vive, uma pessoa que tenta ser livre e uma pessoa meio selvagem, por isso essa questão do título, né? Então a Joana vai estar o tempo todo refletindo todas essas ações. É um livro meio em fluxo de pensamento, com alguns diálogos, mas daqui a pouco troca e volta no tempo. Não um livro com início, meio e fim. Às vezes ela vai retornar às situações com a tia, com o pai, com o marido, com esse homem misterioso, com a amante do marido. Então, e ela está sempre surpreendendo a todos com as suas ações e com as suas respostas ao longo do livro. Quando as pessoas acham que ela vai ter um tipo de resposta para aquela situação, ela tem outro totalmente diferente. Ela não está muito preocupada com os termos morais, então ela é uma personagem bem diferente e que fica se analisando ao tempo todo, e ela até te incomoda um pouco, faz você ficar querendo refletir, sabe? Também sobre a sua vida, assim, mais minuciosamente, o que eu tô fazendo aqui. Quem viu o vídeo anterior do Projeto Clarice sabe que eu citei esse livro porque ele é citado pelo Benjamin Moser na biografia Clarice. E o Benjamin Moser vai falar nessa biografia que a Clarice colocou muito o jeito dela de quando menina, nessa Joana, uma menina mais rebelde, mais levada, digamos assim, porque a Joana era um pouco isso. E ele vai dizer o seguinte, ó: o retrato mais completo dessa menina esperta e endiabrada pode ser encontrado em seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que publicou aos 23 anos. Como muitas das criaturas ficcionais de Clarice, a personagem principal, Joana, guarda uma notável semelhança com sua criadora. As mesmas circunstâncias familiares, a mesma personalidade obstinada, a mesma resistência às convenções e a mesma proximidade do coração selvagem, a mesma existência animal. Não ter nascido bicho parece ser uma de minhas secretas nostalgias, escreveu Clarice certa vez. Há muito disso no começo da vida da personagem Joana também. E uma coisa também que o Benjamin fala sobre a Clarice quando ela começou a escrever, e quando ela era criança e que ela escrevia, era que ela não falava que não conseguia fazer histórias era uma vez, que por isso as histórias dela nunca eram publicadas nos suplementos infantis, que ela enviava essas histórias nunca eram escolhidas
E ela justificava isso porque as histórias dela não eram histórias era uma vez. E isso acontece parecido com a Joana, não isso de publicar o livro, mas há um momento em que a Joana fala pro pai que fez um poema, e o nome do poema é O Céu e Eu, e o poema não fala nada sobre o céu, nem sobre ela, e o pai pergunta, mas por que esse nome desse poema? O poema é assim, de 2 linhas, 1 linha. Aí ela fala, ué, o céu estava sobre tudo isso e eu fui quem viu, quem escreveu isso. E o pai dela, assim, aceita essa resposta, a gente fica meio que como ele, assim, meio com cara de bobo, né? Uma criança dar uma resposta dessa. E fala que a Clarice tinha muito disso também, dessa coisa de não querer escrever no padrãozinho. A Joana não quer ser escritora, mas ela solta essa, então faz lembrar um pouco isso que o Benjamin Moser fala da Clarice na biografia. E a Joana tem, como eu falei, muito isso de quebrar os padrões, mas ao mesmo tempo ela se casa com o Otávio, que é uma ação convencional, né? Uma jovem se casar. Só que a gente acompanha os pensamentos dela ao longo do livro, não necessariamente na ordem, mas ela se questionando por que ela se casou. Aí ela fala, porque o Otávio gostava de mim, eu amava o Otávio, não amava. Só que ela questiona isso o tempo todo, falando que como ser livre e se casar, como não aceitar, assim, ser prisioneira do marido. Ela diz que ela acaba dizendo que toda pessoa que se casa acaba assumindo esse papel de pertencer ao marido, de fazer as vontades do marido. Tanto que ela fica feliz quando o marido sai de casa, que ela tem aquele momento para ser somente ela. E ela tem essa relação estranha com esse marido, Otávio, que é um escritor, mas que também aceita a Joana do jeito que ela é, esperando que ela o transforme, que ela seja que ela modifique a vida que ele leva, mas ao mesmo tempo achando ela muito estranha também, e tendo uma amante mais convencional, devotada a ele, louca por ele, coisa que a Joana não demonstra ser. Então, pelo menos não da forma servil de estar ali aos pés do Otávio. E ele tem essa amante, a Lídia, que é totalmente o oposto. E a Joana entende isso, entende porque ele deve querer ter essa amante, deve ter que ela descobre, sem ele saber, que ele continua com essa Lídia, que ela tá grávida, mas nem por isso vai tirar satisfação com ele, cobrar alguma coisa dele. Há até um diálogo interessante entre a Lídia e a Joana, que a Lídia fala, pode ficar com ele então, sabe, eu não tenho raiva de você não. Só que eu quero ter um filho com ele primeiro, que se você pode ter um filho eu também posso, sabe? Tem umas passagens muito loucas ao longo dessa história que o leitor fica sem saber o que esperar da Joana. E ao mesmo tempo ela não culpa ninguém por essas relações que ela tem. Ela não se coloca nem como vilã, nem como mocinha, e ela fala em alguns momentos que ela é má, que a bondade ela acha extremamente chata, então... Só que em nenhum momento ela faz nenhuma, assim, grande vilania. É um livro que você termina de ler sem saber... Não é aquele livro que você lê, você fica assim, adorei esse livro. Essa história entendi tudinho. Tem algumas coisas na história que eu não sei exatamente se eu entendi, mas a maioria delas me provocou, então por isso eu gostei de ler esse livro. Porque é um livro que te provoca e tem umas passagens muito interessantes. O livro todo tem é muito lírico, né? Tem uma parte que a Lídia vai perguntar pra ela se ela gosta do marido, porque ela tá meio que abrindo mão desse marido, e ela vai falar assim pra a Lídia: gosto, mas eu nunca sei o que fazer das pessoas ou das coisas de que eu gosto. Elas chegam a me pesar desde pequena. Talvez se eu gostasse realmente com o corpo, talvez me ligasse mais. Então ela fala que gosta, mas que as coisas que ela gosta são pesadas a ela, porque provavelmente a fazem tomar atitudes que não são somente egoístas e voltadas para ela. Então ela vai falar que as coisas que ela gosta pesam na vida dela, que ela não sabe lidar bem com as coisas que ela gosta. E tem uma crítica que o Otávio faz a ela, de que ela sempre deixou o Otávio sozinho, que ela nunca se ligou de verdade a ele,
E sobre essa relação tortuosa que eles têm, né? Ele vai dizer a ela, você sempre me deixou só. E ela vai dizer, não, é que tudo que eu tenho não se pode dar nem tomar. Eu mesma posso morrer de sede diante de mim. A solidão está misturada à minha essência. Não tenho culpa, acredite. Está gravado em mim que a solidão vem de que cada corpo tem irremediavelmente seu próprio fim. Está gravado em mim que o amor cessa na morte. Minha presença sempre foi essa marca. Então ela vai passar isso para as pessoas, que não é esse desapego que ela tem, que não significa que ela não gosta, que ela abandone as pessoas, mas que ela tem uma parte que precisa ficar muito sozinha. Essa necessidade de autoconhecimento que a Joana tem passa pelo livro inteiro, do começo ao fim. Ela tem essa necessidade de ficar sozinha e de pensar sobre o que ela quer, mas não necessariamente fazer o que ela quer. Às vezes chega a ser um pouco cansativo, tanta reflexão sobre si mesmo, mas quem que não faz isso, né? A gente faz isso inconscientemente até, a gente fica refletindo se a gente está fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, ou satisfeito ou insatisfeito. Tem gente que fala que algumas pessoas são mais inquietas com a vida, né? Que estão sempre... que nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm, com aquilo que elas são. Eu li também que um crítico da época, o Álvaro Lins, comparou a Clarice ao James Joyce e a Virginia Woolf, que são dois autores que eu ainda não li, mas que são aclamados mundialmente como revolucionários. E a Clarice até fala que nunca leu nem Virginia Woolf, nem Álvaro Lins. Nessa época ela falou que nunca leu. E esse autor vai dizer que ela é a nossa... que ela é a nossa, esses autores, versão brasileira. E é realmente surpreendente que uma jovem de... Esse livro foi publicado pela editora À Noite, pela primeira vez, em 1944. Então a Clarice era super novinha e conseguiu trazer todas essas discussões para um livro de uma forma tão reflexiva, não só aquela coisa de comentar o que ela está passando, mas de fazer uma reflexão tão caracol, sabe? Que você vai e volta na história e você tem até um pouco de dificuldade de entender tudo que essa personagem está sentindo, que ela vai falar sobre o casamento. Pois eu não pensava em me casar. O mais engraçado é que ainda tenho a certeza de que não casei. Julgava mais ou menos isso. O casamento é o fim. Depois de me casar, nada mais poderá me acontecer. Imagine ter sempre uma pessoa ao lado, não conhecer a solidão. Meu Deus, não estar consigo mesma nunca, nunca. E ser uma mulher casada, quer dizer, uma pessoa com destino traçado. Daí em diante é só esperar pela morte. Eu pensava, nem a liberdade de ser infeliz se conservava, porque se arrasta consigo outra pessoa. Há alguém que sempre a observa, que a perscruta, que acompanha todos os seus movimentos. E mesmo o cansaço da vida ter certa beleza quando é suportado sozinha e desesperada, eu pensava. Mas a dois, comendo diariamente o mesmo pão sem sal, assistindo a própria derrota na derrota do outro, isso sem contar o peso dos hábitos refletido nos hábitos do outro. O peso do leite comum, da mesa comum, da vida comum, preparando e ameaçando a morte comum. Eu sempre dizia, nunca. Por que se casou? Indagava Lídia. Não sei, só sei que esse não sei não é uma ignorância particular em relação ao caso, mas o fundo das coisas. Estou fugindo da questão, daqui a pouco ela me olhará daquele jeito que eu já conheço. Casei certamente porque quis casar, porque Otávio quis casar comigo. É isso, descobri. Um lugar de pedir para viver comigo sem casamento sugeriu-me outra coisa. Aliás, daria no mesmo, e eu estava tonta. Otávio é bonito, não é? Não me lembrei de mais nada. Mas o que eu queria ressaltar era isso, que ela, mesmo ela pensando tudo isso sobre o casamento, ela aceita se casar com o Otávio. E você lendo as reflexões dela, você não acredita que é só porque ele seja bonito e porque ele quis casar com ela. Então, isso mostra que às vezes a pessoa faz coisas que vão contra o que ela acha que quer pra si e o que ela pensa sobre a vida. E mesmo assim ela faz e isso pode resultar numa coisa boa ou não. Incluindo casamentos, né? Quantas pessoas se casam e a gente fica assim, por que essas pessoas estão casadas? As pessoas não combinam, essas pessoas vivem brigando, não dão certo.
Então é um livro que te faz refletir sobre mil coisas. Não, por isso, pra mim, não é um livro exatamente sobre uma historinha da Joana, que aconteceu isso e isso com ela. É um livro de autorreflexão dessa personagem, extremamente inquieta e que não para de pensar um segundo. É isso que passa sobre ela e que fala coisas para as pessoas que elas não entendem, porque as pessoas estão ali acomodadas na sua vida e não nas suas vidas e não querem refletir sobre as próprias vidas e questionar isso tudo. Então fica um pouco de crítica também à sociedade, que às vezes está naquele barco só por estar, porque é mais fácil, porque isso já está acontecendo, da falta de necessidade de mudança. Então, foi isso que eu entendi um pouco do livro. Acredito que se eu ler esse livro de novo eu vou pensar outras coisas. Acredito que eu não tenha compreendido tudo que está na história, mas eu recomendo que vocês leiam. Foi o primeiro romance da Clarice e é uma forma interessante de começar a ler os livros da Clarice. Mas você tem que ler assim com a mente aberta, não ser uma história de começo, meio e fim e que vai ter uma conclusão e que vai ter assim um desfecho, entendeu? Espero que vocês acompanhem o projeto Conhecendo Clarice aqui no canal, lá no blog, também no Dicas da Isa e no jennifergeraldine.com. A Val, como eu falei, do Uma Pedra no Meio do Caminho, está lendo todos os contos da Clarice, com um projeto um pouco diferente. E na próxima sexta a gente retorna a falar da biografia do Benjamin Moser, do capítulo 11 ao capítulo 23. Então se você está lendo com a gente, quer começar a ler, sexta-feira que vem, dia 3, a gente fala sobre Clarice, do Benjamin Moser. E se você não viu o primeiro vídeo, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu falei sobre os 10 primeiros capítulos dessa biografia e tem muito da infância, da história de vida, da família da Clarice. Acho que tá bem interessante. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.